Câncer, a sua tiragem começa pedindo que você saia da sua zona de conforto. Tem muita coisa rolando emocionalmente esse mês. Pessoas chegando, pessoas saindo, o coração completamente em foco. Vale a pena você dar uma olhada. Olá, estrelas do signo de Câncer. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero trazer um recadinho super rapidinho. Esse ano o canal, estamos comemorando 10 anos de jornada. Gratidão para todo mundo que está aí desde o comecinho. E pensando nisso, eu estou trazendo novos quadros e eu espero que vocês curtam. Lancei domingo agora um quadro que vai sair todos os domingos às 8 horas da noite, que é o horóscopo da semana. O horóscopo da semana eu analiso todos os aspectos mais importantes planetários que vão acontecer durante a semana e explico como é que isso afeta cada um de nós para que você possa se programar melhor durante a semana. Ah, essa semana tá bom para eu fazer, sei lá, uma reunião de negócios e investir num projeto. Ah, essa semana não devo abrir minha boca para falar de relacionamentos, ou seja, o que está acontecendo no céu, como é que isso afeta para você poder se programar melhor. Além disso, eu lancei um quadro que é o tarô do dia. É a tiragem para todos os signos, uma carta para ver a energia do dia de hoje. Ele sai às 6 horas da manhã e você pode, clicando na descrição, ir direto para o seu signo. Dá para você ver o seu ascendente, a sua lua, seu signo, o signo de quem você quiser ver, das pessoas que você ama, das pessoas que. Enfim. Então você tem como acessar todos os signos e são mensagens curtinhas para você começar o seu dia sabendo mais ou menos como é a energia ainda vai vir mais coisas pela frente. Também quero dizer que a minha agenda está fechada, mas aqui na descrição desse vídeo você encontra o WhatsApp para entrar na fila de espera, se você quiser fazer uma consulta comigo de tarô ou então atendimento com a mesa radiônica, ok? Então, vamos lá, Câncer. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Câncer. Gratidão. Vamos lá então, canceriana e canceriano, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Fica até o final do vídeo, que é quando a gente vai ver o anjo para abençoar o mês, ok? Vamos lá então, por favor, o que está ressoando no campo de Câncer para esse mês? Opa, Câncer, nó do norte. Então, Câncer, já deu, né? Vamos sair da zona de conforto? Vamos se arriscar? Vamos fazer as coisas que você quer colocar em prática que não coloca? Essa carta, ela fala daquele momento em que a gente precisa dar uma mexida na vida, a gente precisa movimentar a energia. A gente tem que sair daquilo que é, entre aspas, confortável, mas o conforto ele não cresce, ele não expande, ele não evolui. Então, tá mais do que na hora de você dar uma mexida na sua vida, Câncer. Vamos ver como, né? Pegar aqui o tarozinho para a gente dar uma olhada. Como mexer, né? O que que é isso aqui, esse modo norte, trazendo para Câncer. O que está rolando no campo de Câncer? A carta dos enamorados, para alguns de vocês, a zona de conforto é emocional. Significa o que é um relacionamento que já deu o que tinha que dar. Porque quando a gente está no conforto, é porque já não tá mais aquelas coisas, né? Então, ou você dá uma guinada na relação e foca na relação para que ela volte a florescer, ou é hora de você olhar se ainda existe por que ficar nessa relação. O que a gente fala de conforto em relação a relacionamentos é relacionamento por carência, por medo de ficar sozinho, por uma questão financeira. Às vezes as pessoas não se separam por uma questão de financeira, de bens, de posse, sabe? Por medo de não encontrar ninguém, ou por posse, ser possessiva, ser possessivo, ter ciúmes, não ama mais, mas também não quer largar o osso, tá? Então, assim, a carta dos enamorados, vindo dessa questão de sair da zona de conforto, é olhar para os seus relacionamentos, Câncer, com a cara e com a coragem. O que mais para Câncer, por favor? Que mais para Câncer? Aqui, Câncer, 8 de paus. Pede que você seja objetiva.
direta, contundente. Sai da zona de conforto. Aonde é que você precisa mexer na sua vida, que você tem que ser objetiva, falas objetivas, contundentes, diretas, não volte atrás. É aquilo que você tem que se posicionar. Doa a quem doer, ok? O que mais, por favor? Sete copas. Aqui está trazendo câncer. Esse sete de copas, ele fala exatamente de algo que já está se envenenando. Então, o que que essa relação de sete de copas é? É uma relação do oi sumida. Isso é um sete de copas. É algo que não evolui, que não vai para lugar nenhum. Mas que a gente insistindo para ver se milagrosamente aquela relação que já começou toda errada dá certo, né? Sete de copas pode estar falando de coisas que você não consegue esquecer, que você está se envenenando. Então, tipo assim, aquelas mágoas e ressentimentos que não foram esclarecidos, que não foram digeridos, que não foram perdoados, que fica envenenando as suas emoções, mas que você mantém ali aquela relação toda envenenada, porque de alguma forma você tem uma motivação ali, tá? Esse sete de copas, ele fala das coisas que a gente constrói e que vem uma tempestade e leva assim, com a maior facilidade do mundo. E então, o que, que vem depois do sete de copas? O oito, que é a indolência. A indolência, ela fala de quando os sentimentos morrem, quando a coisa apodrece, quando há traição, quando a vontade é de trair. Às vezes você está vivendo um relacionamento que você está preso por uma rotina e aí você acha que saindo com outras pessoas vai dar uma melhorada, mas é mais culpa, é mais problema. Então, o sete de copas, ele é a ilusão emocional que você está vivendo, ok? Então, é hora de você olhar para a sua relação, e aqui a gente está falando exclusivamente de relação, não vai ressoar com todo mundo, ok? Mas pega só o que ressoa para você. Mas essa energia é de rever mesmo seu posicionamento em termos de relação, e isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no céu, que tem, né? Vênus está saindo de Leão, que ficou 4 meses, porque estava retrógrado, coisa que ela fica 45 dias, ela ficou 4 meses, e agora está entrando em Virgem, que faz com que a gente queira organizar a nossa vida emocional, a forma de ver e viver o amor muda, né? Então, em Virgem, a gente procura estabilidade, a gente procura segurança, a gente procura organização. E aí, tudo que tá magoado, ressentido, que não vai, que não flui, essas relações que vão mais ou menos, elas precisam ser analisadas. E por isso, muitas vezes, elas acontecem com términos por causa disso. Ok? Vamos lá, o que mais? Por favor, para Câncer. Sete de espadas, Câncer. Sete de espadas está falando de falta de foco. Então, assim, você até sabe as coisas que você precisa mexer na sua vida, você até sabe o que você gostaria de estar vivendo, mas é como se você perdesse o rumo, porque você se deixa levar por vários outros pensamentos. Sabe quando a nossa mente ela está bastante confusa, com milhões de pensamentos, ela está bombando, e aí você não consegue botar foco, porque você não sabe o que que você tem que fazer primeiro, que área você tem que consertar primeiro. Esse sete, ele fala disso, é tipo, meu Deus, e agora? Eu tenho uma ideia, mas assim, ah, não, eu vou fazer tal coisa. Só que aí as inseguranças, o sete também fala de fofoca, fala de pessoas falando e te minando a confiança de alguma forma. Então aqui não dê atenção ao que vem de fora, foca em você, para você conseguir ter uma clareza melhor de pensamentos e atitudes. Lembrando que o conselho é ser objetiva, tá? Que mais, por favor, para câncer, cancerianas e cancerianos, que mais, por favor, para câncer? Câncer, nossa, vou um montão, vou pegar aqui que vou sozinha, na verdade, dupla. Rei de copas e o julgamento. Ai, câncer, assim, ai,
Vou falar, hein? O Rei de Copas, ele quer se apaixonar, ele quer viver um amor verdadeiro, sabe? É uma energia que você quer de se apaixonar, de olhar para a vida com amor, de sentir amor, sentir que está amando e é amada de volta, entende? E o julgamento, ele mostra essa sua percepção da realidade. E aí, quando você enxerga a realidade, não tem como não enxergar mais. Você enxerga que, de repente, essa relação que você está vivendo, ela é destrutiva, ou não tem como aprofundar, ou é uma relação que você acha que é um namoro, para você é um namoro, para outra pessoa é um caso, sabe? Para você, você quer se aprofundar e a outra pessoa quer uma relação sem compromisso, eu não sei. Mas aqui é a percepção. Então, esse é um mês que você vai enxergar muitas verdades emocionais, desde as suas carências que estão afetando você e fazendo você viver relacionamentos que não estão caminhando bem, a ponto de você também enxergar o momento de mudar. Que parte de você é a mudança. As coisas elas acontecem porque a gente aceita, a gente se posiciona dessa forma. Entende, Câncer? Então aqui é um mês que está trazendo uma conscientização muito grande do que você deseja para sua vida amorosa e a força para você lutar por isso, seja terminando um relacionamento antigo, seja se abrindo para uma nova relação, sabe? Seja finalizando o relacionamento sem compromisso, seja voltando com alguém, porque também pode ser, sabe, alguém que volta para sua vida e há essa conversa, essa estrutura, mas é momento de tomar decisões amorosas e sentimentais. É um mês que está propício para isso, ok? Então, vamos lá. Energia do anjo, arcanjo, para esse mês para Câncer. Qual anjo, arcanjo para Câncer, por favor? Aqui, arcanjo Uriel dizendo: você sabe o que faz, confie naquilo que você sente e faça sem demora. Essa carta da energia do Arcanjo Uriel está pedindo que você olhe para aquilo que você não quer olhar e que você faça o que você tem que fazer, doa a quem doer. Nem sempre as melhores escolhas são acompanhadas de emoções fáceis. Às vezes, a melhor escolha é difícil. Imagina, você tem um relacionamento duradouro que você investiu, que você acreditou, que você foi lá, que você aceitou, e aí de repente você percebe que esse relacionamento não tem mais como dar certo e você está vivendo com migalhas, ou o mínimo, ou se debatendo. E aí você precisa tomar uma atitude. É dolorido, óbvio. Todo término é dolorido, mas é necessário uma atitude. Então, às vezes, a nossa felicidade passa por uma dor, que é o que a gente chama de a bênção disfarçada de sofrimento. Vem o sofrimento para depois vir a bênção, ok? Como você pode se conectar e aproveitar a energia do Arcanjo Uriel? Simplesmente pedindo, Arcanjo Uriel, me dê forças para fazer o que eu preciso fazer. Me dê certeza de que o caminho que eu estou sentindo é o real. Tira a minha dúvida, tira as minhas incertezas, clareia os meus pensamentos. Você pode acender uma velhinha, você pode colocar um copinho de água. E também aconselho que você dê uma olhada, vai aparecer no final desse vídeo e aqui em algum lugar uma playlist que tem todos os tratamentos que eu fui colocando, né, espirituais e energéticos durante esses 10 anos, desde os mantras, meditações guiadas, ativações, códigos sagrados à gesta, todo tipo de tratamento energético que eu vim disponibilizando vai estar nessa playlist. Você dá uma olhada lá, que com certeza tem alguma coisa que pode te ajudar e os vídeos são realmente transformadores. É só você dar uma olhada na quantidade de comentários que tem ali, ok? Então é isso, um beijo, muita luz e até mais.